E aí, pessoal, tudo certo? Gravando aqui algumas dicas de direito ambiental para vocês. Eu tenho certeza que muitas vezes quem faz prova de delegado não tem tanta intimidade com o direito ambiental. Então, esse vídeo tenta ajudar vocês a saber o mínimo que você precisa para a prova, tá? Então, aqui o nosso objetivo não é ficar expandindo muitos temas, é dar dica certeira do que realmente pode cair na sua prova. E é o mínimo que você precisa saber para ir para sua prova em direito ambiental. São 5 questões, mas que fazem muita diferença, porque às vezes você não tem intimidade com outra matéria que envolve 5 questões também. Então você pode compensar com a ambiental, que é uma matéria fácil e que as questões elas se repetem muito, tá? É sempre uma questãozinha de APP reserva legal, uma questãozinha de SINUC, né, de unidades de conservação, uma questão de responsabilidade civil ambiental que é exclusivamente jurisprudencial. Você vai ter uma questão, talvez, de biodiversidade e OGMs, tá? E uma questão de princípios, cara. É isso. A prova de ambiental é isso, tá? Ela é focada nesses mesmos temas de sempre. Mesmos temas de sempre. Uma de princípio, uma de responsabilidade civil, uma de APP, outra de. Uma de APP reserva legal e outra de SINUC, isso, ideia, outra de OGMs e tal. Então você sempre vai ter as mesmas perguntas, tá? Então eu vou tentar focar uma dica em cada um desses temas, salvo responsabilidade civil, que é jurisprudência. Pô, pega ali o direito, lê a parte de jurisprudência e responsabilidade civil, é aquilo ali. É aquilo ali. E já aproveitando para dar uma dica de responsabilidade civil, tem uma que eu posso até comentar aqui agora, que é a responsabilidade civil chamada administrativa, prevista lá no artigo 70 da Lei 9.605. Ela vem caindo porque ela, em tese, parece que as bancas descobriram lá agora, e ela envolve dolo e culpa, é uma responsabilidade subjetiva na no direito ambiental, que normalmente traz a responsabilidade objetiva. Na responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva. Aí, ó, já comecei com dica já. Então vamos aí para a segunda dica agora de direito ambiental. Segunda dica de direito ambiental, importantíssimo para sua prova, princípios, né? Às vezes a pessoa acha que é uma coisa fácil, só que não é tanto assim não. Você precisa saber a aplicação dos princípios na prática do direito ambiental. Como a jurisprudência vem trabalhando esses princípios na prática? O princípio da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional. Ele diz que ele defende que a preservação dos recursos ambientais não é só para as presentes gerações, mas para as futuras. Então, a presente geração tem que preservar não só para ela, mas para as demais gerações, aquelas que vêm em seguida. Então, isso é solidariedade intergeracional. Você tem o princípio da prevenção e da precaução que sempre cai em prevenção, certeza científica, precaução, incerteza científica. Você tem a aplicação expressa do princípio da precaução lá na lei de biossegurança. Tá? Ó, isso pode cair na sua prova, entendeu? Então fique atento com essas dicasinhas, com essas situações peculiares de princípio, que às vezes você acha que você já está sabendo tudo de princípio, mas não é bem assim. Outro ponto interessante dentro de princípios é o princípio do limite, que é aplicado na prática para aquelas resoluções do CONAMA que proibiram a importação de pneu usado. Princípio do limite, princípio do controle. Você tem ainda o princípio do usuário pagador, que cai muito, porque eles tentam confundir usuário pagador com, com, com aquele que gera dano, com aquele que gera dano. Ah, eu estou pagando pelo uso ou estou pagando pelo dono? Você tem que saber quando você paga pelo uso, quando você paga pelo dano. Existe uma divergência doutrinária nesse ponto, tá? Celso de Mello entende que em determinadas ocasiões você estaria pagando pelo dano e não pelo uso, mas a jurisprudência entende que é usuário pagador. Vou te dar um exemplo de usuário pagador que tem caído bastante em prova. A cobrança pelo uso da água na lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Outra coisa, aquela compensação exigida de quem vai fazer uma atividade potencialmente poluidora lá na lei do SINUC. Na lei do SINUC, quando você vai produzir uma atividade potencialmente poluidora, causadora de degradação ambiental, você é obrigado a adquirir uma área para compensação ambiental, uma área de preservação, dentro da linha das unidades de conservação. E isso, para a prova do Ministério Público do Mato Grosso do Sul de 2018, foi considerado como o princípio do usuário pagador.
Celso de Mello trata como o princípio daquele que compensa pelo dano. Então não seria o usuário pagador, mas sim o poluidor pagador. Tava me faltando essa palavra, acho que você já percebeu que tá faltando, né? Poluidor pagador. Então tem uma divergência aí. É importante que você saiba a opinião da jurisprudência, que é sim usuário pagador. Mas se a banca chegar e perguntar Celso de Mello, você sabe. Porque já vi as bancas cobrarem opinião do Celso de Mello especificamente. Agora não lembro se foi direito administrativo, com aqueles chamados prima principium do direito. Isso mesmo, do direito administrativo. Eles cobravam quais são os dois principais princípios do direito administrativo para o Celso de Mello. E ele defendia, se não me engano, que era o interesse público e a supremacia do interesse público. Olha isso. Então, salvo engano, eram esses dois mesmo. E eles cobravam esse entendimento deles especificamente. Então, cuidado com os entendimentos do Celso Antônio na parte de meio ambiente também, tá? Mas siga para a jurisprudência, que não tem erro. Usuário pagador, caiu agora para MP Mato Grosso do Sul. Usuário pagador, exemplo, cobrança da água na Política Nacional de Recursos Hídricos e compensação ambiental na lei do SINUC, tá? Usuário pagador. Vamos para a próxima dica. Dica 3 de direito ambiental. Competência legislativa e recuperação do meio ambiente degradado. Veja só, competência legislativa é sempre concorrente entre União e Estado, mas a jurisprudência entende que o município também pode legislar de maneira supletiva em direito ambiental, desde que é alicerçado no seu interesse local e com compatibilidade à legislação federal e estadual, tá? Então, a lei municipal não pode prever uma situação diversa da lei estadual e federal, ou seja, ela não pode ser contrária à lei estadual e federal. E um exemplo disso foi a inconstitucionalidade de uma lei municipal que proibia a queima da palha da cana-de-açúcar. Essa lei municipal foi considerada inconstitucional, tá ok? Porque ela contrariava uma normativa federal. Então, você tem que entender que a lei municipal ela é supletiva no ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista administrativo, a competência comum, ela é de todos os entes na preservação do meio ambiente, tá? Então, lembrar, a competência administrativa, aquela competência comum prevista na Constituição, ela é de todos os entes, mas a legislativa é concorrente entre União e Estados, com competência supletiva com base no interesse local para os municípios. Quanto ainda à recuperação do meio ambiente degradado, é importante você lembrar que existe uma exigência constitucional de recuperação para as mineradoras. Não tem para nenhuma outra, mas para as mineradoras tem uma exigência constitucional de recuperação. Lembrando ainda, entrando aqui deixa eu falar das próximas dicas, o resto de recuperação do meio ambiente, que já tá longa essa dica aqui, tá? Vamos então para a próxima dica aí. Quarta dica de direito ambiental. Você precisa lembrar que a floresta amazônica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense, etc, são patrimônio nacional. Não são patrimônio da União, não são patrimônio de Estado, não são patrimônio de município. Consequentemente, um crime que acontece nessas regiões por si só não é da competência da Justiça Federal. Por outro lado, temos decisões no sentido de que um crime praticado dentro de um parque nacional, que é uma unidade de conservação de uso restrito, a competência é federal, tá? Só um adendo aqui, mas esses bens de propriedade de patrimônio nacional, por si só, a competência não é federal, tá? Isso é muito importante lembrar. É importante lembrar que eles são chamados bens de interesse difuso. E nesse ponto eu me lembro também que você precisa lembrar que o direito ambiental é um direito de terceira geração. Terceira geração. Eles podem cobrar isso na sua prova, né? Quinta dica de direito ambiental, tá? Eles podem querer cobrar terra devoluta. É um tema que as pessoas não costumam estudar. Porque é um tema que você pensa, pô, terra devoluta, não é possível que eles não pedir isso aqui, mas eles pedem, tá? Terra devoluta, em regra, é um bem público estadual. Terra devoluta, em regra, é um bem público estadual. Só que, se for para defesa de fronteira e para proteção dos ecossistemas, serão bens públicos da União. Bens públicos da União e, para você já fazer um adendo com o direito administrativo, ele se torna um bem público dominical e um bem público de uso especial, tá? Então, essa é a nossa quinta dica aí de direito ambiental. Vamos para a sexta dica. Sexta dica de direito ambiental. Você precisa lembrar CISNAMA. Quem compõe o CISNAMA? Os órgãos que compõem o CISNAMA. Você tem que lembrar, tá, que o órgão superior do CISNAMA é o Conselho de Governo.
O órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. E os órgãos executores são ICMBio e Instituto Chico Mendes. Meu, fácil e sempre cai. É fácil e sempre cai. Lembra ainda que o Ministério Público, ele não atua como conselheiro permanente, mas sim convidado. Ele é conselheiro convidado do CISNAMA, tá? Às vezes cai isso aí, mas cai mais para a prova de MP, mas qualquer coisa você já sabe, tá? Então lembrar, você precisa, assim, é o mínimo que você precisa saber de CISNAMA para sua prova, é isso. Ou são os órgãos que o compõem, tá? CONAMA, Conselho de Governo, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e Instituto Chico Mendes. Vamos para a próxima dica. Sétima dica de direito ambiental. Você precisa lembrar as características da servidão ambiental. A servidão ambiental, ela pode ser instituída de maneira temporária, perpétua, onerosa ou gratuita. É uma forma de limitar a sua propriedade, assim como o estudo da servidão lá do direito administrativo, tá? A servidão ambiental temporária tem um tempo mínimo de 15 anos de instituição. Você não pode colocar uma servidão sobre a sua propriedade por tempo inferior a 15 anos. Então, cuidado, ela pode ser perpétua e, se for temporária, mínimo de 15 anos. Lembrar que o espaço da servidão na sua propriedade é o mínimo exigido para a reserva legal. E aí eu já faço um adendo com reserva legal, que tem aqueles percentuais fundamentais para que você sempre lembre que o mínimo de reserva legal no Brasil é 20% da sua propriedade. Se for na Amazônia legal, em área de floresta, chega a 80%, ok? Então, cuidado, né? Cerrado 35%, Campos Gerais também 20%. Então, fica muito atento aí com esses percentuais e com as características da servidão ambiental que podem estar na sua prova, tá? Vamos aí para a próxima dica. Oitava dica de direito ambiental. Você precisa lembrar licenciamento em APA. É totalmente diferente das demais formas de licenciamento. O licenciamento na APA, ele não adota o critério do ente instituidor da unidade. Ele adota o critério do impacto que aquela obra trará para a APA. Então, se o impacto for local, a APA pode ter sido instituída pela União. A competência para o licenciamento não vai ser da União, vai ser do município. Se for regional, do Estado. Se for nacional, da União, ok? É simples assim, mas sempre cai, ok? Sempre cai. Lembrar ainda de licenciamento que a competência do Estado é sempre residual. Quem tem competência realmente para licenciar ou é a União ou é o município. Só realmente residualmente que o Estado vai ter competência para licenciamento, tá? E aí me vem na cabeça também, você precisa saber a diferença entre atuação supletiva e subsidiária no licenciamento. Já caiu muito em prova isso. A atuação supletiva é quando não tem pedido. O ente licenciador, o ente que não tem em tese competência para licenciar, o ente maior, era o município, mas o município não está dando conta do licenciamento. O município não pede a atuação dos outros órgãos, mas chega o Estado e começa a licenciar a obra do município. É possível por atuação supletiva. Mas você tem atuação subsidiária. O município não está dando conta de licenciamento. Isso acontece muito. E aí ele pede que o Estado auxilie ele nos licenciamentos. Isso é atuação subsidiária do Estado. Ainda, poderia fazer outra dica, mas vamos fazer tudo aqui mesmo, né? Os prazos das licenças. Lembrar, licença prévia, elaboração de projeto básico do empreendimento, já fazendo um link aqui com o direito administrativo, e a licença prévia não pode ser superior a 5 anos. A licença de instalação, por sua vez, que envolve a elaboração do projeto executivo, né, ela não pode ser superior a 6 anos. E a de operação não pode ser inferior a 4, superior a 10. Ok? E o pedido para renovação tem que ser feito com antecedência mínima de 120 dias. Cara, isso cai muito, tá? Cai muito normalmente em prova de procuradoria, esses prazos, tá? Mas quem disse que não pode ser cobrado na sua prova? Então é importante que você saiba esses prazos de licenciamento, tá? Então, vamos para a próxima dica. Um abraço. Nona dica de direito ambiental, tá? Ó, diferença entre APP e reserva legal. É aquela questão certeira na sua prova. Você precisa saber, pelo menos, os conceitos. Os conceitos de APP, lembrar a frase-chave, a parte-chave do conceito é coberta ou não por vegetação nativa. Essa é a parte-chave. Na reserva legal, a parte-chave é no interior de uma propriedade ou posse rural.
já que a APP pode ser tanto na área urbana quanto na rural e a reserva legal apenas na área rural. Então, é a parte chave que você precisa lembrar dos conceitos de cada uma das duas. Lembrar ainda que elas têm que estar registradas no CAR. Lembrar que, em regra, elas não contam no cômputo indenizatório, tá, de uma desapropriação. No entanto, tem a previsão legal de, na desapropriação por utilidade pública, a área de APP entra no cálculo indenizatório, salvo, e aí que você precisa lembrar, as matas ciliares de rios navegáveis, que são de propriedade da União. Então, como é de propriedade da União, o Estado, o município ou mesmo a União que for desapropriar uma área com uma mata de rio navegável, uma mata ciliar, ele não vai indenizar essa APP, ok? E é isso que realmente cai, porque eu salvo engano, é o entendimento simulado, tá? Então você precisa lembrar, simulado 479 do STF, é isso que cai quando se fala em APP com desapropriação, ok? Eles cobram muito essa súmulazinha 479. Eu ainda recomendo que você leia o artigo 4º do Código Florestal, decore aqueles percentuais, aquelas áreas de APP. Isso tem caído toda a prova, é impressionante, isso é muito chato, mas tem caído toda a prova, os percentuais de APP, as áreas que são de APP ou não, os lagos, até tantos metros, sabe? Infelizmente você precisa decorar isso porque está caindo toda a prova. Toda prova cai esses percentuais, esses metros, 100 metros, 500 metros, tá? De APP, os manguezais, você precisa lembrar desses pontos aqui de APP e reserva legal. Lembrar que a reserva legal, uma vez instituída, uma vez registrada, ela não pode ser retirada, tá? Ela não pode ser retirada e o seu registro, ele tem efeito meramente declaratório, não constitutivo. Isso também já caiu em prova. Lembrar que a APP não precisa estar registrada para você gozar de isenção de TR na sua área rural. Já a reserva legal precisa estar registrada para que você tenha isenção de ITR, tá? Então, esses são os principais aqui, as principais dicas de APP e reserva legal. Tem bastante coisa nessa matéria, é verdade, mas se eu fosse você, eu focava na súmula e na leitura da lei seca do artigo 4º ali do Código Florestal e os seus parágrafos, porque na reserva legal você tem, por exemplo, diversas hipóteses que não constituem reserva legal, que você não precisa constituir reserva legal, como nos sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto, para obra de rodovia, ferrovia, ok? Então, aqueles parágrafozinhos de exceção à reserva legal, cara, você precisa lembrar, né? Potencial de energia hidráulica, tá? Não precisa constituir reserva legal. Sempre tá caindo isso, tá caindo aquelas metragens de APP, tá caindo a súmula e os conceitos de APP e reserva legal. É isso que tá caindo de APP e reserva legal, tá? Então vamos para a última dica agora. 10ª dica de direito ambiental para sua prova de delegado do Goiás. Ó, vem de sistema vem das unidades de conservação da natureza, tá? O SINUC, tá? Você precisa lembrar, toda a prova, eles colocam como unidade de proteção integral, floresta nacional e de uso sustentável, parque nacional, quando é o contrário. É o parque nacional que é uma unidade de proteção integral e não a floresta nacional, tá? Cara, sempre cai. E por vezes as pessoas confundem, tá? É tanta coisa para você decorar que você esquece. E outra dica interessante dentro de unidade de proteção integral é que existem 3 unidades que não admitem propriedade privada. 3 unidades de proteção integral que não admitem propriedade particular. Tem que ser pública, que é a estação ecológica, a reserva biológica e o parque nacional. Eles não admitem propriedade privada na sua área. E mais, a estação ecológica e a reserva biológica não admitem sequer ocupação humana. Por isso que o administrador tem que ter todo um cuidado quando ele instala por decreto, por exemplo, uma estação ecológica, uma reserva biológica, porque às vezes você tem comunidades tradicionais habitando naquela área, como indígenas, quilombolas, etc. E com a instituição da estação ecológica e da reserva biológica, eles não podem continuar lá, eles têm que ser removidos, ok? Então, você tem essas peculiaridades dentro das unidades de proteção integral, lembrando que elas admitem apenas o uso indireto dos seus atributos, ok? Então é isso que você tem que lembrar, as principais diferenças aí entre unidade de proteção integral, unidade de proteção de uso sustentável, você tem que lembrar cada uma delas, os nomes delas pelo menos, e tem caído também em prova os conceitos, tá? Então não negligencie os conceitos de cada uma delas, tentando fazer
um paralelo, pegando as principais frases, as principais palavras que tem em cada uma delas para você decorar, porque tem caído em prova os conceitos das unidades de produção integral e de uso sustentável, bem como até onde você pode usar ou não. Lembrar, por exemplo, APA. A APA, em regra, é uma unidade de geral, de grande extensão, em geral extensa. É assim, é uma área em geral extensa. Já a área de relevante interesse ecológico, a ARE, é uma área em geral de pequena extensão. É assim que você grava, entendeu? Quando você vê lá, área em geral extensa, com alguma ocupação humana, você sabe que é APA. Quando você vê lá, área em geral de pequena extensão, você já sabe que é ARE. Ok? É assim que você decora esses conceitos de cada uma das unidades, tá? Então, essas 10 dicas aí, sei que são muito breves, são pequenas, mas são fundamentais. Você não pode ir para a prova sem saber essas dicas, ok? Não deixe de ler o seu resuminho essa semana de direito ambiental. Faça muita questão para você ver o que mais está caindo, tá? E desejo uma boa sorte para a prova. Vamos lá. Eu ainda hoje devo postar algum vídeo também de direito constitucional, ok? Para ajudar vocês aí nas dicas que mais estão caindo de direito constitucional. Lembrar que responsabilidade civil é leitura de jurisprudência. Leitura de jurisprudência, relembrando lá na primeira dica que eu comentei da responsabilidade administrativa, tá? Vamos lá, tô até sem fôlego. Abraço.